Esse é o podcast Nós na Real. Aqui você vai encontrar de tudo um pouco, porque na real a vida é assim. Pegue seu novelo e venha costurar experiências por meio de um diálogo aberto, empático e descontraído com a gente. Acompanhe o nosso conteúdo também nas outras plataformas e redes sociais pelo @Nós na Real. Bom, que onda é essa de autocuidado, hein? Muito se fala sobre isso e hoje a gente vai explorar um pouquinho mais esse tema. Então vamos surfar nessa onda aqui juntos hoje. Nessa sociedade que é hiperacelerada e conectada que vivemos, vemos posts, matérias e vídeos de como podemos alcançar esse tão idealizado estado, né? Mas afinal, o que é autocuidado? Será que é fazer aquela receitinha de suco verde antes de ir para academia? Ou será que envolve fazer aquele skincare e meditação acompanhada de um incenso bem gostosinho? Como diria a filósofa Carol Conká, limpa, limpa, limpa. A verdade é, será que existe um manual para isso? Bom, hoje vamos desatar isso ou não, né? Meninas, me falem, o que para vocês é autocuidado? Pode falar. Gente, não tem como. Eu preciso de pausas, preciso fazer coisas devagar. E preciso, por mais que em algum momento eu preciso correr, né? Eu tenho uma sobrinha que mora comigo hoje e às vezes ela olha pra mim e fala: "Nossa, mas você tá correndo?" Ou então, "Nossa, tem muita coisa pra fazer", porque por mais que eu tenha muitas demandas, assim, é um processo que pra mim é muito importante. Dirigir devagar, fazer coisas devagar, comer devagar, cuidar da minha saúde é um processo muito importante de autocuidado. Eu sou bariátrica e essa cirurgia foi um processo para mim de muita conexão com a minha saúde e de cuidado comigo, com o meu corpo, com os meus hábitos, e que não adianta nada se eu não continuar cuidando ao longo da minha vida. Então, pausa, saúde, olhar para as necessidades do meu corpo, se alinhando também com relações, né? Eu estar na presença de pessoas, né, que para os analistas do comportamento, birrecas, são reforçadoras em alguma medida, é um super processo de autocuidado para mim. Né? E para quem não é behaviorista, gente, relações reforçadoras são relações gostosas em alguma medida. Então, gastar ou investir tempo com pessoas que eu amo e que eu também me sinto amada é muito importante para mim e é um processo de autocuidado comigo. Uhum. São alguns exemplos. É isso, né? Porque a gente vê isso que a Marcela falou muito por aí, né? Skincare, é o suco verde, é o não sei o quê. E também é. Só que nem sempre, nem pra todo mundo, né? Mas nem toda hora. E nem toda hora. Tem um dia que eu vou precisar muito mais de um descanso de, sei lá, 8, 9 horas de sono. Mas tem um dia que, na verdade, é muito sobre não fazer nada. Que é difícil pra mim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, fazer coisas prazerosas. Estar com as pessoas que eu amo, assim como a Rayana falou. Estar atenta à minha saúde, eu acho que são coisas assim. Estar com vocês, meninas! Não, a gente sério, pagou gente. ela pra ela falar isso. Não pagou, não. A gente brinca, eu vou falar pra vocês. A gente, nas reuniões, né, que a gente tem semanalmente, os encontros de programação do podcast, planejamento, tudo do evento, enfim. Tudo que a gente tem feito, a gente sempre brinca. Nossa, é trabalho, mas é gostoso. É um trabalho, mas é leve, mas é divertido. E é bem esse tipo de coisa que eu acho que torna também parte do meu autocuidado. Não só de estar com vocês, mas outras pessoas que fazem parte desse movimento também, sabe? Pra mim é muito tempo de qualidade. Entende? Com aquela pessoa que você gosta, com aquela pessoa que você ama, que quer ter por perto, assim. Pra mim, quando eu tenho, gente, um tempo de qualidade, seja assim, comer com a pessoa perto de mim, nossa, faz uma diferença. Parece pequeno, mas pra mim faz muita diferença. E outra coisa que eu percebo que pra mim tá sendo necessário é fazer uma coisa de cada vez. É comer e comer, não é comer e mexer no celular. Entende? Porque assim, a gente pega isso aqui e vai. E a gente vai misturando com as outras atividades, com a nossa rotina, e quando a gente vê, a gente não tá, por exemplo, experienciando o sabor de uma comida. A gente só comeu porque a gente tem que comer, a gente sobrevive e vai.
Só que olha o tanto de coisa que a gente perde, né? Então, eu tô hoje no movimento de falar não, que é outra coisa que também para mim está sendo muito importante. Então, dizer não para alguém, colocar limites, estar com pessoas que eu quero estar, e não é só estar, é realmente um tempo de qualidade com aquela pessoa, que eu tô escutando, eu tô olhando para ela, eu tô ouvindo o que ela tá me falando, ela tá me ouvindo, entende? É escutar e ser escutado. É tocar, é estar presente com ela mesmo. Então, para mim, essas coisas hoje eu não abro mão. Não abro mão. Silêncio terapêutico de novo. Silêncio terapêutico. Eu fiquei pensando que é muito legal isso, eu compartilho de tudo isso que você está falando, mas o quanto que é também desafiador perceber o quanto que nem todo mundo está preparado para isso, né? Ah, sim. Então, escolher o que a gente está precisando agora e começar no que eu vou investir agora, né? E também identificar com quem é que eu vou ter isso. Exato. Porque é muito desafiador construir isso que você falou, né, Marcelinha? Não, Assim, isso fala da minha história. Porque por muito tempo eu não era assim. Era eu encontrando pessoas nada a ver, que quando eu ficava, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Você saía do lugar assim, sugado, não se sentia bem. Ou então, ah, não, dá pra fazer mais um pouco, dá pra fazer mais um pouco. E isso tem a ver com o meu processo, Sim. minha história, do tipo, eu parar e aprender e identificar, descrever pra mim mesmo, tá? O que é importante pra mim? O que eu tô precisando hoje, sabe? Então tem total conexão com minha história, porque por muito tempo eu era automática, só vai, bora, senão vai parar, vai pifar, até que o corpo pifou. E tem um negócio que às vezes é visto que às vezes é visto às vezes como egoísmo, né? Ah, Tipo, é. fulano disse não, fulano não tá disponível, fulano isso, fulano quer ficar sozinho, fulano não quer tal coisa. Às vezes é bem o nosso autocuidado falando, mas às vezes o contexto não tá sendo tão favorável, tão receptivo assim. E Exato. nem sempre é egoísmo. Acho que tudo é uma questão de equilíbrio e prioridades. E às vezes ser egoísta pode ser até bem importante. Sim. Pensar mais na gente, colocar a gente em primeiro lugar, né? E o autocuidado diz muito sobre isso. Quando a gente é sincero, verdadeiro, diz não, coloca nossos limites e tal, é a gente se respeitando. Só Exato. isso. Porque quando a gente diz sim pra todo mundo o tempo todo, pra quem que a gente tá dizendo não? Pra quem que a gente tá virando as costas, sabe? Então, acho que por muito tempo eu virei as costas pra mim. E hoje eu não faço mais isso. Não quer dizer que em todos os momentos, né? Assim, não tem como a gente ser 100%. Mas é um trabalho Mas é um contínuo, né? trabalho que a gente vai construindo, é contínuo, que a gente vai sempre desenvolver. E quando a gente está perto de pessoas que estão também no mesmo movimento que a gente, isso facilita, né? sim. E é tão legal você falar isso, Marcelo, porque tô aqui fazendo uma relação com os outros episódios, né? Uhum. Quanto da nossa vida a gente ouve várias vozes, várias pessoas, várias relações pedindo um monte de coisa pra gente por elas. Sim. Então, quais são as vozes que a gente tem ao longo da nossa vida, desde quando a gente é criança, que tá falando alto, olha, isso daqui é pelo bem-estar dessa pessoa, né? Por você pequenininha. Ou então adolescente, ou então jovem adulto, ou então profissional, né? Então, a gente precisa desenvolver essas percepções e essas outras vozes também de autocuidado em outras relações, ou então a gente desenvolver buscando conhecimentos diversos mesmo, em que a gente desenvolva a nossa voz de cuidado com a gente mesmo. Porque a gente tem um monte de voz na vida que não vai falar para o nosso cuidado, para o nosso próprio cuidado, né? Sim. E aí, autocuidado vira algo relativo? O que vocês acham? É tudo muito relativo? Todo mundo pode ter qualquer tipo de expressão de autocuidado e tá tudo bem? Não. Eu acho que sempre, não só mantendo a ideia de autocuidado, vou priorizar meu limite, minhas coisas a qualquer custo. A gente vive em sociedade, né? Assim, então, também é cuidar das suas relações, dos espaços que você vive, dos contextos que você tá. Senão você acaba desrespeitando outras pessoas. Exato. Acabando com as relações que de repente eram saudáveis, se tornando uma pessoa tóxica, abusiva e etc, né? É, porque a gente fala é importante pra mim. E aí a gente esquece do outro.
Então, quando a gente fala de consciência aqui, eu acho que é uma consciência de si e do outro, Uhum. né? Isso é autocuidado também. Então, é impor limites de forma respeitosa, de forma assertiva. E é claro que isso é um processo, né? A gente pode errar em algum momento com algumas pessoas, faz parte também. E eu acho que faz parte também os autocuidados, né? Irem mudando ao longo do tempo. Às vezes algo que fazia super sentido num período para você deixa de fazer sentido. E assim, isso é estar consciente também. Do tipo, nossa, isso aqui que eu fazia Não. perdeu total sentido. Não é mais gostosinho. Sim, Então, para onde eu vou agora? exato. E olha como é saudável a gente se encontrar também nesse processo de não saber. Às vezes a gente não vai saber. A gente não tem resposta para tudo. E ficar com o desconforto do não saber é muito importante também para o processo, assim, na minha visão. Eu penso que é isso, é a gente perceber os nossos processos ao longo do tempo, sabe? O quanto eles também vão mudando. Por isso que o processo de atenção, ter atenção, de conexão, como estávamos falando nos outros episódios, né, é tão fundamental. Porque uma vez que a gente se conecte e se atente, se conheça, não significa que isso é cristalizado ao longo da vida, né? As transformações existem e se conectam é, na vida da mesma pessoa ou das mesmas relações. Em relação ao autocuidado ser relativo, gente, eu também pensei em algo muito interessante sobre ser relativo. Todo mundo pode ter tudo de autocuidado e ser muito diferente. Sim. Mas a gente precisa lembrar, né? E aí convido de novo para lembrar que somos bichinhos, né? Somos animais, Homo sapiens, sapiens sapiens. E temos necessidades e processos de autocuidado específicos da nossa espécie. Então, se a gente não fica atento à nossa saúde, à nossa alimentação, à nossa hidratação, processos de fazer cocô, fazer xixi, né? Caramba, o próprio termo, né? Estar enfesado, né? Mexe totalmente com o nosso humor, está ou não com o funcionamento do intestino em dia, né? Então, tem coisas que a gente acaba esquecendo. Quando eu falo, né, a gente esquece que a gente é bichinho, é porque a gente acaba colocando a escolha do outro, ser mal-humorado, bem-humorado, divertido, não divertido. Não, mas tem um monte de processos de autocuidado, e se olhar, se atentar, né? Quanto de água que eu bebi, o que eu tô comendo ou não, ou então qual foi a última vez que eu prestei atenção no banho, por exemplo. Olha só quantas coisas. A noite de sono. A noite de sono, exatamente. Essencial. Pegar sol, gente. A gente esquece o quanto que pegar sol é importante. Mexe totalmente com a nossa qualidade de vida, ter ou não presente a vitamina D. Sim. E eu gosto Isso não é escolha, tá? Faz parte do nosso Espécie. aparato biológico. Não, e eu gostaria de falar também, porque eu acho que é fundamental, né? A gente fala aqui de um recorte social. Se a gente pegar um recorte social diferente do nosso, né, de pessoas realmente que não têm acesso à cultura, que não têm acesso à saúde, que tem uma Saneamento básico, não tem às vezes. saneamento básico. Então, assim, olha o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala o que é autocuidado. Porque a gente generalizar que todo mundo vai ter acesso a isso e que isso está dissociado da saúde, aí olha. Verdade. Aí a gente tá falando de algo muito fora da realidade mesmo. E é muito mais complexo quando a gente pensa em termos de uma sociedade, é algo político, né? Super. Que foge da nossa alçada, na maioria das vezes também. A gente também se implica, né? Pensando em projetos sociais que a gente pode fazer também. Mas é algo que viver no Brasil, em Brasília, é completamente diferente de estar em vários outros lugares do nosso mesmo país. Exato. Sim. E eu acho que pensar nesses recortes é fundamental, né? Pra gente até pensar, pera, qual que é a realidade daquela pessoa? O que ela vive? Qual que é a experiência dela? Quais são as possibilidades e as oportunidades dela praticar algum tipo de autocuidado? Exatamente, porque saúde é acesso. A saúde é você conseguir andar numa calçada que não está quebrada. É ter calçada, é ter asfalto onde você mora, entende? Então, envolve um espectro. Assim, saúde não é só ir ao médico. Saúde envolve um bando de coisinhas juntas. Exato. É acesso mesmo. Mas e aí?
a gente pratica o autocuidado pra quem? Será que é pra gente? Então, eu pensei em algumas coisas, assim, tipo, pra gente do presente, pra gente do futuro, porque o que a gente faz hoje reflete lá na frente, mas pras pessoas com quem a gente convive e pra sociedade como um todo. Concordo. E será que em curto prazo, né? No aqui e no agora, praticar o autocuidado, né? Vai ser sempre gostosinho e agradável? Vai ser confortável sempre? Não. Não, muitas vezes, né, o praticar autocuidado ou ver o outro praticando autocuidado vai ser muito desagradável, vai ser muito difícil. Sair do automático, sair do processo do eu preciso cumprir metas, eu preciso dar os checks na minha agenda, de tantas tarefas que eu me prestei, né, que eu me propus a fazer, vai ser gostoso? Não, não vai. Mas Necessário. para praticar o autocuidado. Se a gente priorizar o autocuidado naquele momento, vai ser desconfortável também. E é desafiador. E desafiador. Desafiador. É isso. Eu acho que nem a gente já falou em outros episódios, né? O desconforto acompanha a gente. Não existe uma vida sem desconforto. Então, a minha proposta hoje aqui é: vamos olhar um pouquinho mais para esse desconforto? Bora aprender a se relacionar melhor com ele? Entende? Porque ele tá te sinalizando alguma coisa. É isso. A gente acaba mais aqui com o terceiro episódio. Terceiro não. Quinto episódio, gente. É ímpar, tá? É ímpar também. É o segundo de autocuidado, mas É o quinto. segundo de autocuidado. A gente encerra então esse episódio. Até o próximo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora conta pra gente. Na real, você gostou desse episódio? O que você costurou por aí? Quer ajudar no próximo? É só falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, esse é um projeto autônomo, mas que demanda diferentes tipos de investimento. Então, se você quiser, clique no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e nos ajude a manter esse podcast.